tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula, mais uma semana aí, né? Estamos juntos mais uma vez. E vamos lá, vamos começar a unidade 2, né? Que está na página 193, ok? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, lembrando que essa aula está no YouTube, vocês podem dar um like lá se quiser, pode se inscrever. Tem vários vídeos que podem ajudar vocês lá, né? Se prepararem. Então lá, já está compartilhado. Bem, a unidade 2, pessoal, ela tem como título Definite Article, que em português é o artigo definido, correto? Então vou colocar aqui para vocês quais são os artigos definidos em português. É o, os, a e as. Então, esses são os artigos definidos em português, pessoal. Então tá aí. Parece algo bem simplesinho, né? Mas eu tenho que confessar que é uma das coisas mais difíceis quando eu tenho que ensinar. Normalmente esse assunto ele aparece em livros avançados, né? E costuma ser um dos assuntos mais difíceis de se explicar, não porque existem regras difíceis de se memorizar, não. A regra é muito fácil, o problema são as exceções. E existem muitas. E o pior, muitas delas, né, não batem com o português. E isso torna um tema um pouquinho chatinho e um pouquinho difícil, né, por esse motivo. Bem, todas essas 4 palavrinhas aí, em inglês, ela se resume só nessa daí, ó, o T-H-E, o the, ok? Olha a pronúncia the, né, o T-H, the, ok? Então, o the pode ser tanto o quanto os, pode ser tanto a quanto as, não faz diferença nenhuma, pessoal. O que vai fazer diferença, ou seja, essa palavra em inglês, ela é invariável. O que isso significa? Ela é a mesma no singular, no plural, no masculino, no feminino. Ela não varia, né? Ela fica sempre a mesma. E como você vai saber? Pela palavra que vem a seguir. Então, se você colocar, por exemplo, boy, the boy, vai ser menino, então o menino. Mas se você colocar boys no plural, aí a tradução é os meninos. Então essa palavra ela vai sempre depender do substantivo, tá? E qual que é a ideia dela? Já que tem o artigo definido, também tem o indefinido, né? Então a gente usa o artigo definido quando nós já temos conhecimento, né? Um mínimo conhecimento sobre o que nós estamos falando, né? Então repare que isso serve também em português. Se eu falar assim, o homem mandou um recado. E se eu falar, um homem mandou um recado. Percebe a diferença? Se eu digo um homem, pode ser qualquer um, eu não faço ideia de quem eu estou falando, mas se eu digo o homem, opa, sério? Você já sabe de quem está falando, sabe? Se eu digo assim, gente, eu comprei o celular. Não é diferente de falar eu comprei um celular? Percebeu a diferença? É isso, tanto em português quanto em inglês, não faz nenhuma diferença, tá bom? Vamos acompanhar aí na apostila para não passar nada em branco. O artigo definido de é basicamente usado quando o substantivo ao qual se refere já for de alguma forma de conhecimento do leitor ou do ouvinte, que é o que eu acabei de falar. Veja alguns exemplos, ó. The lady in red, a senhora de vermelho, ok? I lost the car keys, eu perdi as chaves do carro. The phone on the table, o telefone na mesa, certo? Assim como os adjetivos, o artigo the é invariável em gênero e número, falei isso. Os substantivos a que ele se refere também não variam em gênero, apenas em número. Então, vamos lá. Uso do artigo definido. Agora que a gente começa nas confusões, né? Porque se fosse igual no português, seria muito fácil, né? Então, vocês, por exemplo, já devem ter reparado que
nós temos esse the antes de alguns nomes de famílias, por exemplo, The Simpsons, The Flintstones, The Jacksons, ok? Então a gente tem isso daí, esse the, quando nós estamos falando do nome da família. Então, digamos, eu tenho um nome muito incomum, quase ninguém tem, o meu sobrenome é Silva, né? Então, se eu fosse falar os Silvas, seria The Silvas, certo? Então, quando eu tenho nome de família, eu uso o the, tá? Porém, quando é um nome individual, eu não posso usar. E aí a gente já começa com o primeiro problema, né? Por quê? Porque em português eu posso falar o Rubens não veio hoje, a Mariana chegou atrasada. Eu posso usar esse o ou esse a antes de nomes próprios, né? Eu posso. Em inglês eu não posso, então eu tenho que falar Rubens, blá 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 blá, Mariana, paraná, paraná, certo? Da mesma coisa, por exemplo, com países no singular, né? Eu digo, o Brasil está com dificuldades. Em inglês é Brasil, certo? Não pode ser the Brasil, nem the Fernando, não tem. Com nomes, né, de pessoas, de família, aliás, com nomes, só funciona quando for o nome da família, porque dá uma ideia de plural. Quando eu digo The Simpsons, eu estou falando de toda a família Simpson. Quando eu digo Flintstones, estou falando de toda a família Flintstone, certo? Só nesse caso. Bem, agora seria muito fácil, pessoal, se eu pudesse usar essa regra aqui, ó. Eu vou até escrever aqui, ó. Não usamos the antes de nomes próprios. Seria perfeito, galera, se eu pudesse falar, ó, então, pessoal, diferente do português, que eu digo o João, a Maria, o Canadá, o Brasil, certo? Seria muito fácil. Em inglês é o contrário. O que pode fazer em português, em inglês não pode. Oxe, que ótimo, belezinha então. Pois é, mas eu vou chegar aqui agora e vou fazer isso daqui, ó. Porque isso daqui não existe. Não tem nada a ver. Como eu disse para vocês, o número de exceções é tão grande que nem vale a pena você memorizar isso daqui como uma mini regra, né? Por exemplo, ó, com nomes de rios. Estou aqui, certo? Ó, com o nome. Opa! Ó, estou aqui. Com nomes de rios, mares e oceanos. Deixa eu apagar isso aqui. Desertos, cadeias de montanhas, grupos de ilhas. Então, nós podemos usar, mesmo sendo um nome próprio, tá vendo? Agora só me fala, gente, quem é que vai ficar estudando? Errei de novo? Quem é que vai ficar memorizando isso daqui, galera? É muita coisa que se tem para memorizar, para vocês estudarem, imagina. Aí você pode usar. Tem mais, ó. Com nomes de hotéis, cinemas, teatros, museus e galeria de arte. Pô, aí você pode usar. Ah, que lindo. Então você vê. Olha o tanto de coisa para memorizar. É quase. Tem mais. É verdade, tem mais exceção do que regra. Olha aqui. Acabei de falar aqui. Brasil não usa, Canadá não usa. Aí olha só uma exceção. Países com nomes compostos ou no plural. Então, por exemplo, eu não posso usar com Brasil, Canadá, mas Estados Unidos eu posso, porque está unidos no plural. Filipinas está no plural, certo? Reino Unido posso, por quê? Porque dá uma ideia de composto. O Reino Unido é uma união de países, né? Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales e etc. Né? Netherlands está no plural. Aí eu posso. Então você vê que esse daqui é uma exceção. Esse daqui é legal de vocês memorizarem, porque ela é curtinha e costuma cair, tá? Então essa é legal, porque nome de países não pode, com exceção se der uma ideia de composto ou de plural. Você vai estudar a regra, galera? Não. Estuda na prática. Então, ó, não pode, não pode. Só que aí você pega aqui, ó, United States,
Pode. Aí você vê que States está no plural. E também aqui, ó, United Kingdom também pode, porque o reino está unido aí, né? São vários reinos. Inclusive, você pode memorizar abreviado. O Reino Unido é UK, Estados Unidos é the USA. Então, essa regra é legal, tá bom? Bem, antes de nomes de jornais, tá aí, de novo começa a patifaria, né, gente? Tá aí. Então, antes de nomes de jornais, pô, mas é um nome próprio, tipo Folha de São Paulo, você usa, né? Então, é complicado, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Antes de nome de pessoas determinadas, quando há duas pessoas com o mesmo nome e queremos esclarecer a respeito de quem estamos falando, certo? Então, this isn't the Peter Johnson I lived with, I lived with. Então, quer dizer, não é aquele, né? Esse D aqui vai dar a ideia, não é aquele Peter Jordan que eu morei, certo? Então, quando você vê que mesmo assim dá a ideia de plural, você tem dois, você quer esclarecer qual dos dois que é, porque se fosse só este é o Peter Johnson que eu morei, não teria esse D. Antes de superlativo, isso não tem problema, essa regra aqui é de boa, né? Vou marcar aqui, ela é de boa, porque o superlativo em inglês também é assim, né? O melhor, a mais alta, o mais inteligente, o mais avançado. Então aí não tem problema porque também nós usamos. Com as palavras next, last, same, side e wrong, também não é um problema, porque em português também nós usamos. Então, onde eu estou colocando essa bolinha mal feita aqui, é que em português nós também usamos. Então, não chega a ser uma regra que a gente precisa memorizar. Então, que nem next, próximo, eu não digo o próximo ônibus, o último, o mesmo, o lado, o errado. Então, não tem problema nenhum. Agora aqui, da mesma forma que eu marquei aqui, ó, com a bolinha e o X, que é legal vocês memorizarem, essa daqui também eu vou marcar. Ó, parece que eu tenho 2 anos de idade escrevendo, né? Bem, com nomes de instrumentos musicais, galera, é importante vocês usarem. Aliás, é importante não, é importante vocês memorizarem, né? Porque em português a gente não tem isso daqui, por isso que eu estou colocando. E cai. Então, em português eu digo, eu toco o piano, eu toco o violão, eu toco guitarra, eu toco flauta. Não tenho a flauta, o piano, o violão. Não tem. Mas em inglês tem, sempre. Então, isso tem que tomar cuidado, porque como em português não tem, a gente acaba o quê? Esquecendo, certo? Esquecendo. Vamos para a próxima página, 194. Quando nos referimos aos seguintes substantivos de maneira geral, né? Blá, 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 galera. The weather, the climate, the sea, the sky, né? Tipo, igual no português, o clima, o mar, o céu, o vento, o futuro, nós usamos, né? Com substantivos que precedam expressões que começam com of, então, the lead of, ok? Em português eu também tenho abra, a, né? Então não faz nenhuma diferença aí também. Quando falamos sobre cinema, ópera, teatro, enquanto lugar ou evento, você gostaria de ir ao cinema? Então em português também tem esse a, o, para o. Então também não é regra que você precisa memorizar. Fechou? Aqui tem uma outra observaçãozinha e aqui tem uma informação que diz assim, ó, com adjetivos substantivos. Não preciso também me estender porque em português também nós usamos, ó, os jovens, os ricos, aqui, ó, os netos, nós usamos, então acabou. Os franceses, os britânicos, os chineses. Vamos focar naquilo que é diferente. Quando é igual no português, a gente não tem que ficar se preocupando, né? Agora, aqui, galera, para especificar períodos do dia, isso são expressões. Então, expressões, você não tem um porquê. Tanto que aqui, ó, in the morning significa de manhã. In the afternoon, à tarde. Então, você repara que isso são expressões que você precisa memorizar, né? Então, de manhã, como é que eu falo? In the morning. E à tarde? In the afternoon. E à noite? In the evening. E se for o night? At night. Então aqui não tem jeito que são expressões idiomáticas, então você precisa memorizá-las, não tem outro jeito, tá bom?
O que vem a seguir aqui, fatos históricos, nomes de navios, é aquilo que eu falei para você. Caraca, nada a ver, hein? Ó, a Revolução Francesa, a Primeira Guerra, nós usamos em português. O Titanic, né? O rei, o presidente. Então, partido político, o PT, o PSDB, tá bom? Então, tudo aqui nós usamos no português também. Então não faz nenhuma diferença a gente ficar perdendo tempo. Fechou? Está me acompanhando? Então vamos lá. Ó. Vamos na página 195 agora. 195. A gente vai continuar com coisas que no português nós usamos. Ó. Do the dishes, lavar os pratos. Make the beds, fazer as camas. Qual é o problema? Nós usamos também, ó, a Terra, o planeta, né, a Lua, o Sol. Números ordinais, o segundo carro. Então, não tem o que falar. Se no português a gente usa também, não tem por que eu ficar fazendo vocês memorizarem essas coisas, certo? Então, onde está o maior problema? Eu vou voltar um pouquinho aqui no começo, né? Onde a gente tem praticamente uma regra que com nome próprio não pode usar, e aí a gente tem aqui, mas rio, mar, oceano, deserto, hotel, cinema, teatro, países... Isso daí é a parada para mim que é a mais complicada, fechou? Vamos agora para o quando não se usa. É cômico isso, né? Por isso que eu disse lá no começo do vídeo que esse ponto gramatical é punk. Estou na página 195, acompanha aí comigo, hein? Não devemos usar o artigo de antes de nomes próprios, como de pessoas, cidades e a maioria dos países no singular. Então, a Demi Lovato nasceu, Demi Lovato. O meu cantor favorito é o Bonovox, ó, o Bonovox, não tem o de Bonovox, certo? Não se deve usar após a expressão ambos, both, porque em português eu digo ambos os estudantes, né? Então aqui, ó, não posso usar, certo? Não posso usar antes de número, na verdade, né? Então eu não digo o 4, the 4, né? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Então aqui diz depois do all, quando tem um número, tá bom? Então, só quando tem número ou não, vamos ver? Após all nas expressões all day, all night, all week, all year, né? Mas eu posso dizer all the people, todas as pessoas, né? Posso dizer. Então, não é sempre. Então, esse daqui vamos marcar como outro pontinho chato, né? Antes de substantivos empregados em sentido geral, tipo os homens temem a morte. Então, man em geral, quando eu digo, não estou dizendo homem só do sexo masculino, mas a humanidade, homem e mulher. Aí eu não preciso usar o the, certo? The death of Ayrton Senna was a shock. Então aqui no caso está dizendo a morte. Então em português a gente também usa, certo? Então não tem nenhum problema aí. Negocinho chato. Agora sim, esse eu vou marcar também. Vou até marcar assim, ó, com asterisco, porque não tem um porquê, né? Antes de palavras como bed, church, hospital, prison, college, university. Hã? Pois é, galera. Não faz muito sentido, né? Mas essas palavras aqui, sacanagem, né? Quando elas estão num sentido particular, isso é importante de salientar, eu havia esquecido de falar isso, né? Você não pode usar, certo? Não pode usar. Agora vamos aqui no atenção, olha só. C. Só dispensaremos o artigo definido antes dessas palavras quando os locais que elas designam são usados de acordo com as suas finalidades específicas, né, ó, particular, como nos exemplos acima. Não sendo utilizadas em suas finalidades específicas, o artigo deverá ser usado. Observe a diferença. Jesus. Quer dizer que você memoriza bed, church, hospital, prison, college, university como não pode usar, e depois você tem que ver aqui embaixo que olha o the antes do hospital, olha o the antes do church, certo? Então, quando eu estou falando de um sentido específico, eu não posso usar, né? They have pneumonia, they are in the hospital. Então, não usei. We go to the hospital to see some patients. Nós vamos ao hospital para ver pacientes, para visitar doentes, ok? Então,
Eu entendo se vocês terminarem de assistir vídeo e falar assim, meu, hoje a aula do teacher foi confusa, porque eu sei realmente que isso é confuso. Leiam com atenção as instruções ali novamente. Eu digo para vocês que para quem fala inglês, para quem está estudando inglês para falar, para ser fluente, isso não faz muita diferença, né? Uma vez ou outra vai fazer, mas em 99% dos casos não vai fazer diferença, então não se preocupem tanto, ok? Bem, pessoal, então a parte gramatical dessa unidade, ela é isso. Então agora, o que eu vou querer que vocês façam, e por esse motivo eu estou mandando esse vídeo já na hora do revisando, né, para que vocês tenham tempo de assistir e fazer as atividades, porque eu vou mandar para vocês um link lá do Google Forms, né, um pouquinho antes do horário da aula, para que vocês mandem as respostas das atividades do em sala. Como as atividades do em sala têm muito texto, por isso que eu estou pedindo para vocês para começarem já, tá bom? Então, ó, um texto aqui, ó, recycle, reduce e reuse. Vocês vão olhar o texto aí para tentar responder a questão 1, 2, certo? 1 e 2. Depois a 3 é um outro texto da PUC que pede para você completar, né, com D, ou com A, ou com N, etc. Achar a alternativa também. São todos de alternativa. Na página 197, tem um baita de um texto, mas ele está em português, né? Então, olha só, é a página inteira com um texto em português. Porém, na página 198, a pergunta, né, ela está em inglês. Mas, tranquilo, porque vocês vão ler. E também a questão 5 da PUC, certo? Onde você não deve usar o artigo de. Então, vocês têm tempo para voltar lá, olhar. Vou mandar o link do Google Forms. É só você colocar a alternativa correta. A questão 1, letra A, B, C, D ou E, ok? Mas façam com cuidado, com carinho. Vocês têm tempo aí desde as 7h30 da manhã até praticamente aí às 10 horas. Então, é bastante tempo. É o momento de vocês adquirirem vocabulário. Então, não tenham preguiça. Dedicação. Valeu, meus amigos? Bem, paro de compartilhar então. É isso, pessoal. Mais uma vez aí juntos, tá? Então, aguardo a resposta de vocês amanhã. Valeu? Valeu, galerinha. Kisses, hugs. Bye, bye.